Desde os tempos mais remotos, a humanidade observava as estrelas, tentando desvendar seus mistérios. Uma sede insaciável de conhecimento nos impeliu para além do horizonte, nos levou a conquistar cumes e a explorar cada canto do nosso planeta natal. E foi essa mesma curiosidade inata que nos levou para além dos limites da Terra, para o vazio frio e silencioso do cosmos. Hoje, convido vocês para uma jornada incrível que começará longe de casa, perto das primeiras sondas que há muito tempo deixaram o Sistema Solar. Acelerando mentalmente a uma velocidade superior à da luz, vamos voar pelas estrelas mais notáveis nas nossas proximidades. Em seguida, teremos um encontro com o gigante moribundo, Betelgeuse, onde veremos como se dá a evolução dos astros. Depois disso, vamos conhecer os objetos mais solitários e misteriosos do universo, os planetas errantes. Finalmente, vamos nos lançar para além da Via Láctea, para explorar galáxias vizinhas e atingir os confins mais longínquos do cosmos visível. Não vamos apenas tocar as suas fronteiras, mas vamos olhar para além do horizonte para tentar compreender o quão vasto é realmente o nosso universo. A viagem será longa. Preparem-se, já vamos começar. A 15 de abril de 2021, a sonda automática New Horizons tornou-se o quinto aparelho criado pelo homem na história a afastar-se do Sol a 50 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol. Apenas os lendários Voyagers atingiram este marco e, ainda antes, as sondas Pioneer 10 e Pioneer 11. Muito provavelmente, nenhum desses viajantes espaciais jamais voltará para casa. Alguns ainda prosseguem em sua missão, enquanto outros silenciaram para sempre. A sonda New Horizons encontra-se atualmente a uma distância de 52 unidades astronômicas da Terra e afasta-se a uma velocidade de 14 km por segundo. O seu principal objetivo era Plutão e o seu satélite Caronte. Tal como muitas outras sondas interplanetárias, a New Horizons realizou uma manobra de assistência gravitacional perto de Júpiter. Esta aceleração espacial permitiu não só ganhar velocidade, mas também obter imagens deslumbrantes do gigante gasoso. As câmaras da sonda chegaram até a registrar pela primeira vez uma erupção vulcânica no satélite de Júpiter, Io. Após receber o impulso, a sonda seguiu rumo ao seu objetivo principal. Ele chegou à vizinhança de Plutão em janeiro de 2015. A missão incluía um estudo detalhado e a captura de imagens do planeta anão e de Caronte, a medição dos campos magnéticos, o estudo da atmosfera e a busca por novas luas. Após concluir o programa principal, a sonda não parou de funcionar. Ela seguiu viagem para o cinturão de Kuiper, uma região de corpos gelados além da órbita de Netuno, onde tirou fotos de objetos como Quaoar, Arrokoth e outros. Infelizmente, a partir de 2026, a sua fonte de energia isotópica começará a esgotar-se e os instrumentos serão desligados um por um. Até o ano de 2038, a uma distância de 100 unidades astronômicas do Sol, a comunicação com ela, muito provavelmente, se perderá para sempre. A New Horizons partirá em uma viagem eterna, em órbita hiperbólica, para além dos limites do nosso sistema. Um destino semelhante coube também a outras duas sondas, a Pioneer 10 e a Pioneer 11. Elas se tornaram as primeiras sondas que a humanidade enviou para o espaço interestelar. A Pioneer 10, lançada em 3 de março de 1972, foi a primeira a alcançar Júpiter. Ela nos presenteou com imagens do gigante gasoso e de seus satélites, mediu a composição da atmosfera e descobriu que Júpiter irradia 2,5 vezes mais calor do que recebe do Sol. Esses dados serviram de base para a nossa compreensão dos gigantes gasosos. O seu irmão gêmeo, a Pioneer 11, passou por Júpiter,
mas o seu principal objetivo era Saturno. Graças a ela, obtivemos dados sobre o campo magnético do planeta e uma infinidade de imagens do próprio gigante, dos seus anéis e dos seus satélites. Após cumprirem o programa, ambas as sondas prosseguiram seu caminho. Infelizmente, o último sinal da Pioneer 10 foi recebido no ano de 2003 e a segunda sonda silenciou ainda em 1995. Agora elas flutuam silenciosamente pelo vazio, tendo abandonado para sempre o Sistema Solar. Mas, de todos, os aparelhos do programa Voyager foram os que voaram mais longe. O Voyager 1, lançado em 5 de setembro de 1977, é hoje o objeto feito pelo homem mais distante e mais rápido. Ele está a uma distância de 154 unidades astronômicas e se afasta a uma velocidade de 17 km por segundo. Sua contribuição para a ciência é inestimável. Ele descobriu novos satélites e anéis de Júpiter, registrou vulcões em Io e mostrou que a famosa Grande Mancha Vermelha é uma tempestade gigantesca. O Voyager há muito tempo ultrapassou o cinturão de Kuiper e a heliopausa, a fronteira onde o vento solar colide com o gás interestelar. Ele forneceu aos cientistas dados únicos sobre as estruturas mais complexas que surgem nesta colisão. Por volta do ano de 2025, seus geradores estarão finalmente esgotados. Daqui a 300 anos, ele alcançará a fronteira interna da hipotética nuvem de Oort, uma esfera gigantesca de corpos gelados que envolve o Sistema Solar. Para a atravessar, ele precisará de cerca de 30 mil anos, e somente depois de mais 10 mil anos ele passará a uma distância de 1,7 ano-luz da estrela Gliese 445 para se perder definitivamente nas profundezas do espaço. Não podemos deixar de mencionar o seu irmão gêmeo, o Voyager 2, que deixou a Terra a 20 de agosto de 1977. Os seus alvos foram Saturno, Urano e Neptuno. Ele permitiu sugerir a existência de oceanos subglaciais nas luas de Júpiter, Ganimedes e Europa. Em Saturno, ele mediu a temperatura e descobriu novas luas. Mas o mais importante é que ele, pela primeira vez na história, alcançou Urano e Netuno, presenteando-nos com fotografias únicas e descobrindo 17 novas luas e sistemas de anéis nesses gigantes de gelo. Neste momento, a Voyager 2 afastou-se de nós em 128 unidades astronômicas. Daqui a 42 mil anos, ele fará uma aproximação com a estrela Ross 248 e, aproximadamente, daqui a 300 mil anos, passará por Sirius. Infelizmente, será impossível avistar da Terra um objeto tão pequeno a uma distância dessas. Vivemos na aurora da exploração espacial e essas sondas são apenas os primeiros passos tímidos da humanidade. Talvez, um dia, nossos distantes descendentes, tendo dominado a tecnologia das viagens interestelares, os tragam de volta à Terra como peças de museu. Mas o mais provável é que, após milhões de anos, esses frágeis mecanismos, crivados pela poeira cósmica e pela radiação, se transformem em pó que se dissolverá sem deixar rastro no universo infinito. Num raio de 50 anos-luz do Sol, existem cerca de 1.500 sistemas estelares, e o número total dos nossos vizinhos estelares excede os 2.000. Entre eles, há tanto anãs vermelhas fracas quanto gigantes brilhantíssimas. Para falar sobre cada um, seria preciso uma eternidade. Por isso, agora vamos mover-nos com uma velocidade inimaginável, muitas vezes superior à velocidade da luz, para ver os mundos mais interessantes nas nossas redondezas. Após uma órbita perto de Próxima Centauri, nós atravessaremos instantaneamente 11 anos-luz e nos aproximaremos da anã vermelha chamada Ross 128. Perto deste astro pouco notável, orbita uma das exoplanetas do tipo terrestre mais próximas de nós,
Ross 128b. Ao contrário de Próxima Centauri b, que é mais próxima, mas fria, este planeta possui uma temperatura moderada, de menos 60 a mais 21 graus Celsius. Isso é perfeitamente suficiente para a manutenção da vida. A sua massa é aproximadamente 35% maior que a da Terra, o que significa que as condições na superfície podem ser muito semelhantes às nossas. Além disso, este sistema está a voar na nossa direção e daqui a 79 mil anos ficará mais perto do que Próxima Centauri. Indo mais longe, a 12 anos-luz de nós, encontraremos a estrela Tau Ceti. Esta anã vermelho-alaranjada possui um dos maiores sistemas planetários nas proximidades. Cientistas descobriram aqui logo 4 objetos, 2 dos quais já foram reconhecidos como exoplanetas. Uma delas, Tau Ceti b, pertence à classe das superterras e está na chamada Zona Habitável. Ela recebe da sua estrela cerca de tanta luz quanto o nosso planeta, e a temperatura estimada da sua superfície varia de menos 18 a mais 19 graus. Isso a torna uma das principais candidatas para a busca de vida extraterrestre. Agora, vamos nos transportar 16,8 de ano-luz da Terra até a estrela Altair. É uma estrela brilhante, branco-azulada, quase 11 vezes mais brilhante que o Sol. Mas a sua principal característica é a incrível velocidade de rotação. Altair faz uma rotação completa em torno do seu eixo em menos de 9 horas. Essa rotação tão rápida fez com que a estrela ficasse fortemente achatada nos polos, e o seu diâmetro equatorial é 22% maior que o polar. Por isso, a temperatura na sua superfície é irregular. O Equador é notavelmente mais frio e escuro do que os polos, escaldantes a 8.500 kelvins. Continuemos o nosso voo e alcancemos o sistema Fomalhaut, localizado a 25 anos-luz de nós. Durante muito tempo, as 3 estrelas deste sistema foram consideradas objetos independentes, e só em 2013 foi provado que elas estão ligadas pela gravidade. Este é um dos sistemas estelares mais vastos nas nossas imediações. A distância máxima entre os seus componentes é de 3,2 de ano-luz. O componente mais brilhante é Fomalhaut A, um astro jovem e quente, 16 vezes mais brilhante que o Sol. A estrela é cercada por um enorme disco de gás e poeira, no qual, provavelmente, o processo de formação de planetas ainda está em andamento. Nosso próximo alvo é Arcturus, a 37 anos-luz de nós. É a 4ª estrela mais brilhante em todo o céu noturno, um verdadeiro gigante laranja. Seu ciclo de vida aproxima-se do fim. A maior parte do hidrogênio no seu núcleo já se esgotou e agora ele infla-se lentamente, queimando os resíduos de combustível. Ao que tudo indica, no passado, Arturo era semelhante ao nosso Sol, mas agora o seu raio excede o solar em 25 vezes. O mesmo futuro aguarda a nossa estrela. Mas o mais surpreendente é que Arcturo é um forasteiro. Ele faz parte de um fluxo estelar, os restos de uma galáxia anã que a Via Láctea engoliu há cerca de 2.000 milhões de anos. Muito em breve, em termos cósmicos, este gigante irá desprender as suas camadas externas e transformar-se-á numa anã branca, condenado a 1.000 milhões de anos de arrefecimento lento. No final de 2019, os astrônomos reportaram uma queda brusca no brilho da estrela Betelgeuse. Em apenas um par de meses, sua luminosidade caiu para 36% do normal. Alguns cientistas previram uma explosão iminente de supernova que poderia ter se tornado o objeto mais brilhante no céu noturno. Mas por abril de 2020, a estrela havia retornado ao seu brilho habitual. O que afinal aconteceu? Os dados confirmaram a suspeita. A causa do escurecimento foi uma gigantesca nuvem de poeira que Betelgeuse ejetou em nossa direção.
Para entender este evento, é preciso saber o que é Betelgeuse. É uma supergigante vermelha que se encontra na última fase da sua vida. As suas camadas exteriores são extremamente instáveis, pulsando constantemente e expelindo milhões de toneladas de gás incandescente para o espaço. A massa da estrela é de cerca de 17 massas solares, e o seu diâmetro é tão colossal que, se fosse colocada no centro do nosso sistema, engoliria todos os planetas até Júpiter. A luminosidade de Betelgeuse é 90.000 vezes maior que a do Sol, chegando a 150.000 vezes no seu pico de brilho. Tal como qualquer estrela, Betelgeuse nasceu de uma gigantesca nuvem de gás interestelar. Durante milhões de anos, ela permaneceu na fase de sequência principal, transformando hidrogênio em hélio. Mas quanto mais massiva a estrela, mais rapidamente ela queima combustível. Gradualmente, acumulou-se um núcleo de hélio no seu centro. O destino futuro da estrela depende da sua massa. Estrelas cuja massa não excede 20% da massa solar nunca explodem. Elas transformam-se lentamente em anãs azuis e depois em anãs brancas. Se a massa de uma estrela for comparável à do Sol, depois de esgotado o hidrogênio no seu núcleo, inicia-se a síntese de carbono. A estrela incha, transformando-se num gigante vermelho. Por fim, ela espelha suas camadas externas, deixando para trás uma anã branca quente, rodeada por uma pitoresca nebulosa planetária. Mas a evolução de estrelas massivas, como Betelgeuse, é muito mais dramática. Quando a massa do núcleo excede um certo limite, a gravidade vence. O núcleo colapsa em questão de segundos, arrastando consigo as camadas externas. Ocorre uma colossal liberação de energia, o núcleo salta como uma mola comprimida e gera a mais poderosa onda de choque. Isso é a explosão de uma supernova, um evento de força incrível, na chama da qual nascem elementos pesados, tais como ouro, chumbo e urânio. No local do astro que pereceu, permanece um objeto minúsculo, mas incrivelmente denso, uma estrela de nêutrons. Mas se a massa inicial fosse maior do que 20 massas solares, o núcleo colapsaria num buraco negro. Felizmente para nós, a Terra não corre perigo. Betelgeuse está demasiado longe e a rajada de raios gama da sua explosão não nos poderá fazer mal. Um dia ela irá explodir, tornando-se, por um curto período de tempo, tão brilhante quanto a lua cheia, e depois irá apagar-se para sempre, deixando no seu lugar ou uma estrela de nêutrons minúscula ou um buraco negro. Já na antiguidade, as pessoas supunham que no espaço poderiam existir objetos do tamanho de um planeta, não ligados a nenhuma estrela. Hoje, chamamo-los de planetas órfãos ou planetas errantes. Detetar um objeto assim é incrivelmente difícil, já que ele quase não emite luz nem calor. Os primeiros candidatos foram encontrados apenas no início do século XXI. Uns com a ajuda de telescópios infravermelhos, outros graças ao efeito de microlente gravitacional. Isto acontece quando um planeta passa em frente a uma estrela distante e a sua gravidade, por um instante, distorce a luz, funcionando como uma lente cósmica. Acredita-se que apenas na Via Láctea se possam esconder até 100 mil milhões de objetos como estes. O planeta órfão confirmado mais próximo de nós é um objeto chamado WISE 0855, localizado a 7,27 de ano-luz de distância de nós. É um gigante gasoso resfriado, cuja temperatura varia de -48 a -13 graus Celsius. Na sua atmosfera foram descobertas nuvens de gelo de água. Como surgem tais planetas? Existem duas versões principais. No primeiro caso, o planeta forma-se num sistema estelar comum, mas depois a interação gravitacional com outros corpos o expele para o espaço interestelar. No segundo caso, ele nasce, assim como uma estrela, de uma nuvem de gás,
mas a sua massa é insuficiente para iniciar reações termonucleares no núcleo. Pode existir vida num planeta assim? Teoricamente, sim. Se um gigante gasoso tiver uma densa atmosfera de hidrogênio, ela pode servir como um isolante térmico confiável, retendo o calor do núcleo quente. Nas camadas inferiores de uma atmosfera assim, a temperatura pode ser suficiente para haver água líquida. Um planeta rochoso, ejetado do seu sistema, também pode reter calor. Uma camada de gelo na superfície e um interior aquecido podem sustentar a existência de um oceano subglacial. E se o planeta tiver uma lua, as forças de maré vão aquecê-lo ainda mais por dentro. Claro que por enquanto são apenas teorias, mas já agora estão sendo desenvolvidos projetos, como o Cleópatra, cujo objetivo será a procura direcionada de planetas órfãos. É possível que, no futuro, venhamos a saber mais sobre estes errantes solitários. Espera-os um percurso com a duração de milhares de milhões de anos através do vazio sem fim e um lento, irreversível arrefecimento. Por fim, serão engolidos por buracos negros ou destruídos em cataclismos cósmicos, sem nunca terem revelado seus segredos aos humanos. O número exato de galáxias no universo é desconhecido, mas estima-se que o seu número ultrapasse várias centenas de milhares de milhões. Apresentam-se sob as mais variadas formas, elípticas, espirais, irregulares. A nossa galáxia, a Via Láctea, pertence à categoria das galáxias espirais barradas. As massas destas ilhas estelares podem atingir valores incríveis, desde as anãs, que pesam o equivalente a 550 mil sóis, até as supergigantes, que são milhares de vezes mais pesadas do que a nossa Via Láctea. A nossa galáxia, juntamente com os seus vizinhos mais próximos, faz parte de um aglomerado denominado Grupo Local. Ele inclui mais de 50 galáxias, 3 das quais são comparativamente grandes: a Via Láctea, a Galáxia de Andrômeda e a Galáxia do Triângulo. O diâmetro do grupo local mede cerca de 10 milhões de anos-luz e a sua massa total excede a massa solar em aproximadamente 3 trilhões de vezes. Por sua vez, o grupo local é apenas uma pequena parte de estruturas ainda mais grandiosas. Nossa galáxia, a Via Láctea, parece-nos infinita, mas em escala universal ela é apenas parte de uma enorme família. Juntamente com algumas dezenas de outras ilhas estelares, ela faz parte do grupo local, que por sua vez é parte de uma estrutura ainda mais grandiosa, a folha local. Imagine uma nuvem plana de galáxias com um diâmetro de 23 milhões de anos-luz e uma espessura de cerca de 5 milhões. E já esta folha local é apenas um mero grão na composição do gigantesco superaglomerado de Virgem, um dos elementos-chave da estrutura em larga escala do universo. Todo esse sistema colossal, o nosso grupo local, os cientistas dividem, por convenção, em 4 partes. A primeira é o subgrupo da Via Láctea, composto pela nossa galáxia e pelos seus numerosos satélites. Estes podem ser tanto galáxias anãs como aglomerados estelares, eternamente ligados a nós pela gravidade. O nosso lar estelar é uma galáxia espiral, um disco gigante com um diâmetro de cerca de 200 mil anos-luz. A sua espessura é de apenas cerca de 1000 anos-luz, o que o faz assemelhar-se a uma fina lâmina. No coração deste disco encontra-se um espessamento, ou bojo, com um diâmetro de 27 mil anos-luz. Supõe-se que lá se esconda um buraco negro supermassivo com uma massa de 4,3 milhões de sóis. E não fica por aqui. Em torno dele, tal como um planeta em volta de uma estrela, orbita um buraco negro menor, com uma massa que varia de 1 a 10 mil massas solares. No entanto, a maior parte da massa da Via Láctea é composta pela misteriosa matéria escura, o que torna impossível pesá-la com precisão por enquanto. Segundo as últimas estimativas, sua massa é de cerca de 1,5 trilhão de massas solares.
Se nos afastarmos um pouco do nosso lar, veremos que a Via Láctea possui 31 satélites. São, em sua maioria, galáxias anãs de forma irregular, distorcidas pelo poderoso campo gravitacional de sua vizinha gigante. O mais próximo delas pode ser encontrado na constelação de Cão Maior. Ele está localizado a apenas 25 mil anos-luz da Terra. Esta galáxia anã, alongada em forma de elipse, contém cerca de 1 bilhão de estrelas, principalmente gigantes vermelhas. Pelas forças de maré da Via Láctea, ela já quase se desintegrou. As estrelas arrancadas dela formaram o gigantesco anel do unicórnio, uma complexa estrutura em anel que circunda a nossa galáxia. O maior satélite da Via Láctea e a quarta maior galáxia no grupo local é a Grande Nuvem de Magalhães. Ele está a uma distância de cerca de 163 mil anos-luz. Abrigando cerca de 30 bilhões de estrelas, seu diâmetro é apenas 7 vezes menor que o da nossa galáxia. Mas eis que a massa da nuvem é 300 vezes menor que a da Via Láctea. Essa enorme diferença explica-se de forma simples. No centro da Grande Nuvem de Magalhães não há um buraco negro supermassivo, enquanto a nossa galáxia é cercada por um imenso halo de matéria escura. Os vizinhos massivos, com sua atração gravitacional, quase apagaram seus braços espirais, mas a barra central ainda é nitidamente visível. É na Grande Nuvem de Magalhães que se encontram estrelas verdadeiramente únicas. Por exemplo, a R136A1 é a mais massiva de todas as estrelas descobertas. Este supergigante azul é 315 vezes mais massivo que o Sol, e a temperatura de sua superfície excede 40 mil Kelvin. Sua luminosidade é maior que a solar em 8,7 milhões de vezes. Aqui também se situa uma das maiores estrelas do universo conhecido, a supergigante vermelha WOHG 64. Seu diâmetro supera o solar em 1.500 vezes. De acordo com as concepções modernas, esta estrela está na fase final de sua vida e dentro de alguns milhares de anos explodirá como uma supernova. Continuando nossa jornada, em breve encontraremos a galáxia conhecida como Galáxia de Andrômeda. Junto com seus satélites, ela forma o segundo subgrupo do grupo local. A distância até ela é de cerca de 2,5 milhões de anos-luz, o que a torna nossa vizinha grande mais próxima. Seu diâmetro é de cerca de 220 mil anos-luz, um pouco maior que o da Via Láctea. Ela contém cerca de 1 trilhão de estrelas, o que é de 3 a 5 vezes mais do que na nossa galáxia. No entanto, suas massas são aproximadamente iguais, cerca de 1,5 trilhão de massas solares. Acontece que as estrelas na nebulosa de Andrômeda são, em média, mais antigas e leves. Sendo a nossa vizinha, Andrômeda é uma das poucas galáxias que pode ser vista no céu a olho nu. Ela parece uma mancha luminosa alongada, cujo diâmetro visível é 6 vezes maior que o da Lua cheia. Uma característica distintiva de Andrômeda é o seu núcleo duplo. Com um telescópio, é possível distinguir 2 aglomerados de estrelas no centro a uma distância de 5 anos-luz um do outro. Segundo uma das teorias, Andrômeda, em tempos, terá engolido outra galáxia, capturando o seu núcleo. Outra hipótese sugere que o núcleo é, afinal, apenas um, mas uma parte dele está oculta de nós por uma nuvem de poeira. Andrômeda tem cerca de 30 satélites. Os mais brilhantes deles são as galáxias anãs M32 e M110. Segundo algumas teorias, há vários bilhões de anos, a M32 literalmente abalroou a nebulosa de Andrômeda, deixando um buraco gigante no seu disco. Mas mesmo para a própria M32, essa colisão não passou sem deixar marcas. Uma parte significativa dela foi estraçalhada e transformou-se no halo estelar de Andrômeda. E o evento mais épico ainda está por vir. Daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda irão colidir.
Modelar com precisão as consequências desse encontro titânico ainda é impossível, mas será, com certeza, um espetáculo inesquecível. O terceiro grande participante do grupo local é a Galáxia do Triângulo. Ela é 2 vezes menor que a Via Láctea e não possui satélites comprovados. O seu diâmetro é de cerca de 50.000 anos-luz e a distância até nós varia de 2,7 a 3 milhões de anos-luz. Nesta galáxia encontra-se a nebulosa NGC 604, a maior de todas as áreas de formação estelar ativa de que temos conhecimento. Este berçário estelar atinge um diâmetro de 1.300 anos-luz. Aqui se encontram compactamente cerca de 200 jovens e quentes estrelas hipergigantes, cuja poderosa irradiação faz o gás circundante brilhar intensamente. Por fim, no grupo local incluem-se outros objetos que não podem ser classificados em nenhum dos subgrupos. Geralmente, são galáxias anãs distantes que não possuem uma forte ligação gravitacional com as gigantes. Entre elas, destaca-se a galáxia IC-10. É única, porque nela ocorre um intenso processo de formação de estrelas, e a sua vasta camada de hidrogênio gira em sentido oposto em comparação com o seu disco estelar. Mesmo as maiores galáxias são apenas minúsculos pontos no vasto cosmos. As distâncias entre elas são imensas, já que até a luz viaja milhões de anos para ir de uma a outra, e, no entanto, nós podemos estudá-las. O espaço guarda inúmeros mistérios e cada um deles é mais um passo no caminho do conhecimento do universo. Buracos negros são, talvez, os objetos mais misteriosos do universo. Detectar um corpo celeste que absorve toda a luz que incide sobre ele é uma tarefa incrivelmente complexa. Por isso, hoje conhecemos apenas alguns candidatos confirmados. No entanto, modelos matemáticos mostram que somente em nossa galáxia o número deles pode chegar a 100 milhões. O número parece imenso, mas se considerarmos que a Via Láctea abriga entre 200 e 400 bilhões de estrelas, fica claro. Buracos negros são objetos bastante raros. Para se tornar um buraco negro, a estrela progenitora deve ter uma massa de, no mínimo, 18 a 20 massas solares. Somente neste caso, a explosão de supernova será forte o suficiente para comprimir seu núcleo em um aglomerado de matéria superdenso. Assim que este núcleo se contrai até a chamada esfera de Schwarzschild, o ponto de não retorno, no lugar da estrela morta, resta um objeto cuja estrutura interna já não pode ser descrita pelas leis da física que conhecemos. Um dos buracos negros mais próximos de nós é um objeto chamado A06 Vinça Zero. Ele está localizado a uma distância de 3.500 anos-luz da Terra e faz parte de um sistema binário na constelação de Monoceros. O seu companheiro é uma anã laranja, que a cada 7,75 de hora faz uma órbita completa em torno do seu vizinho invisível. Os cálculos mostram que a massa deste corpo oculto é de cerca de 6,6 massas solares, o que é demasiado para uma estrela de nêutrons. O que significa que o objeto misterioso, muito provavelmente, é de fato um buraco negro. A atração do vizinho mais massivo não só deforma a estrela, conferindo-lhe uma forma alongada, como também arranca dela as camadas externas de matéria. Esses fluxos de gás incandescente escorrem gradualmente para o buraco negro, formando à sua volta um brilhante disco de acreção. Foi justamente por causa do brilho deste disco que o objeto foi descoberto. Ao contrário do que se pensa, os buracos negros não sugam tudo indiscriminadamente como um aspirador de pó cósmico. Do ponto de vista gravitacional, a grandes distâncias, eles se comportam da mesma forma que uma estrela da mesma massa. Assim, um sistema planetário estável pode muito bem existir em torno de um buraco negro. Existem diversas formas de sua formação.
Em primeiro lugar, os planetas podem se formar a partir de uma nebulosa de gás e poeira, restante após a explosão de uma supernova. O disco de acreção quente do buraco negro irá aquecê-los e, hipoteticamente, a vida pode inclusive se desenvolver nesses planetas. Em segundo lugar, quando um buraco negro captura e destrói um sistema planetário alheio, alguns de seus objetos podem sobreviver e entrar em órbitas estáveis em torno de seu novo hospedeiro. Um gigante de gelo pode então se transformar em um planeta-oceano, enquanto um gigante gasoso pode perder sua atmosfera e se tornar o chamado planeta cetônico. Até o momento, tais sistemas não foram detectados, mas não há nenhuma razão para considerá-los impossíveis. Mas se um planeta se aproximar demais, um destino nada invejável o aguarda. O disco de acreção incandescente arrancará sua atmosfera e a gravidade começará a puxá-la cada vez com mais força. No fim das contas, forças de maré monstruosas despedaçarão o planeta em pedaços minúsculos. Seus fragmentos continuarão a girar no disco, dissolvendo-se gradualmente no gás quente, até serem finalmente engolidos pelo buraco negro. Acredita-se que no universo existam 3 principais tipos de buracos negros. O primeiro são os buracos negros supermassivos. Eles foram descobertos no centro da maioria das galáxias, e a sua massa pode atingir vários milhares de milhões de massas solares. Nascem onde a densidade estelar é muito elevada. Estrelas massivas esgotam rapidamente o seu combustível, transformam-se em buracos negros, que depois se fundem entre si, formando objetos gigantescos. Os seus discos de acreção brilham tão intensamente que são visíveis a milhares de milhões de anos-luz. A esses objetos chamamos quasares. O segundo tipo são os buracos negros de massa estelar. São muito mais comuns, mas também mais difíceis de detectar. Formam-se a partir de estrelas massivas no fim de seu ciclo de vida. Ao absorver matéria, crescem gradualmente e podem fundir-se uns com os outros, criando ondas gravitacionais que distorcem o espaço por muitos anos-luz ao redor. O terceiro tipo são os buracos negros primordiais hipotéticos. Sua existência é prevista pela teoria do Big Bang. Flutuações na densidade da matéria nos estágios iniciais do desenvolvimento do universo poderiam ter levado à sua formação. Além disso, quanto menor for esse buraco negro, mais rapidamente ele se evapora, transformando-se no fim num potentíssimo pulso eletromagnético. Os cálculos indicam que buracos negros primordiais com massa de cerca de 10 elevado à 12ª potência de quilogramas deveriam estar a irromper aproximadamente na nossa época. No entanto, até agora, nenhum desses eventos foi registrado. Detectar objetos tão escuros e compactos é incrivelmente difícil. Algumas delas se revelam orbitando em parceria com uma estrela e distorcendo a sua órbita. Outras podem ser notadas pelo brilho característico dos seus discos de acreção. Às vezes, é possível obter até mesmo uma imagem do próprio disco com uma mancha preta no centro. E em raras ocasiões, o efeito de lente gravitacional nos auxilia quando um buraco negro passa entre nós e uma estrela distante, distorcendo a sua luz. Não há dúvidas de que o cosmos está repleto de muitos objetos escuros e imperceptíveis. Entre eles, podem estar também os buracos negros errantes, objetos misteriosos que vagam no espaço interestelar e que, para nós, permanecerão para sempre como fantasmas invisíveis do universo. Vamos embarcar numa jornada para além do mundo conhecido, começando pela nossa casa, o Sistema Solar. Ele inclui uma estrela, 8 planetas e mais de 1 milhão de pequenos corpos celestes. O mais distante dos planetas é Netuno. O raio da sua órbita é de cerca de 30 unidades astronômicas, ou aproximadamente 4 horas-luz. Mas esta é apenas uma minúscula porção interna do Sistema Solar.
o objeto mais distante descoberto, Far Far Out, encontra-se atualmente a uma distância de 132 unidades astronômicas, ou 18 horas-luz. E mesmo ele está longe das verdadeiras fronteiras do nosso sistema, a nuvem de Oort. Os seus limites internos situam-se a uma distância de 2.000 unidades astronômicas, e os externos estendem-se até 1 ano-luz. Aqui termina a influência gravitacional do nosso Sol e começa o infinito espaço interestelar. Se continuarmos a avançar, dentro de 20 anos-luz, descobriremos mais de 50 estrelas das mais diversas, desde anãs castanhas tênues até as brilhantes e famosas, como Sirius ou Altair. Algumas delas possuem os seus próprios planetas, potencialmente habitáveis. Por exemplo, a exoplaneta Gliese 832c, localizada a 16 anos-luz de nós, é mais parecida com a Terra do que qualquer planeta do Sistema Solar. No entanto, mesmo para este mundo, que em termos cósmicos é considerado próximo, o nosso aparelho mais rápido demoraria cerca de 300.000 anos a chegar. O nosso Sistema Solar, juntamente com os seus vizinhos, faz parte do Braço de Órion, uma seção da gigantesca galáxia Via Láctea. Nela existem cerca de 400.000 milhões de estrelas que podem abrigar mais de 1 trilhão de exoplanetas. O diâmetro da nossa galáxia é de 100.000 anos-luz e a sua espessura é de apenas 1.000. A Via Láctea, por sua vez, faz parte do Grupo Local de Galáxias, um aglomerado de mais de 50 sistemas estelares numa área com um diâmetro de cerca de 10 milhões de anos-luz. As maiores entre elas são Andrômeda, a do Triângulo e a nossa Via Láctea. Mas isto é apenas o começo. O grupo local é parte do gigantesco superaglomerado de Virgem, que é composto por mais de 30.000 galáxias espalhadas num espaço com um diâmetro de 150 milhões de anos-luz. A sua massa total atinge 1 quatrilhão de massas solares, o que é equivalente a 1.000 galáxias como a nossa. Este superaglomerado, assim como muitos outros, forma uma estrutura ainda mais grandiosa chamada Laniakea. É um superaglomerado colossal com uma dimensão de 520 milhões de anos-luz. No seu centro encontra-se o Grande Atrator, uma misteriosa anomalia gravitacional que atrai para si todas as galáxias circundantes, incluindo a nossa. Não conseguimos observá-lo diretamente, o disco da Via Láctea nos impede. Laniakea é apenas um nó na gigantesca teia cósmica, composta por filamentos galácticos, paredes e vazios, os voids. Algumas dessas estruturas possuem tamanhos inimagináveis. A Grande Muralha, Hércules, corona boreal, estende-se por 10 bilhões de anos-luz. É a estrutura mais gigantesca do universo conhecido. Sua existência é um enigma para a ciência, pois, de acordo com as teorias modernas, durante a vida do universo simplesmente não teria havido tempo para que algo tão colossal se formasse. E mesmo esta muralha, que a mente humana mal consegue conceber, é apenas uma ínfima parte do universo visível. Nosso universo está em constante expansão, e quanto mais longe um objeto está, mais rápido ele se afasta de nós. A uma certa distância, essa velocidade supera a velocidade da luz e os objetos tornam-se invisíveis para nós, para sempre. Essa fronteira delimita nosso universo observável, ou metagaláxia, uma esfera com um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz. Só podemos ver e interagir com o que está dentro dela. E o que há lá, além do horizonte? É o campo das hipóteses. É possível que lá se encontrem estruturas desconhecidas, cuja atração podemos sentir, mas que nunca conseguiremos ver. Há um ponto de vista que sugere que, para lá do nosso universo, não existe nem tempo, nem espaço, na forma como os compreendemos. Talvez a nossa metagaláxia seja apenas parte de uma superestrutura cósmica, ainda mais complexa, situada num espaço multidimensional.
Outra ideia é a do multiverso, semelhante a uma espuma de muitas bolhas. Cada bolha é um universo separado, com as suas próprias leis físicas. As hipóteses mais radicais chegam mesmo a sugerir que o nosso mundo é apenas uma simulação, parecida com um jogo de computador de um nível de complexidade inacreditável. Claro, as distâncias cósmicas impressionam e até assustam. Mas ainda mais surpreendente é que o ser humano, uma criatura minúscula num grão de pó junto a uma estrela comum, é capaz de criar tecnologias para espreitar estes abismos. Cada dia nos traz novas descobertas, movendo a ciência para a frente, passo a passo. E isso significa que ainda nos aguarda mais do que uma fascinante jornada rumo aos limites do conhecimento.